A graça e a paz, povo de Deus, poder sentar. Chamar aqui as crianças. Já tá todo mundo na salinha, né? Então. Vamos falar com Deus. Pai de amor, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Eu, Senhor, a igreja, a professora que irá ministrar aqui aos nossos corações, especialmente aqui aos corações pequenininhos, Senhor, que estão ali prontos, ó Pai, para poder receber a Tua palavra. Que, Senhor Deus, use, Senhor Deus, a professora, Senhor, na Tua instrumentalidade, Senhor, para que todos esses coraçõezinhos saiam daqui, Senhor Deus, cada vez mais sabendo do Teu amor, Senhor Deus, do Teu perdão, da Tua graça, Senhor Deus. E assim, Deus, todos nós aqui nessa igreja, Senhor, que possamos, ó Senhor, a partir do que o Senhor vai falar. Porque aqui, Senhor Deus, esse que está aqui falando é apenas uma voz, Senhor Deus. Mas que o Espírito Santo que há de falar, Senhor Deus, aos nossos corações. A começar pelo meu, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, aprender e caminhar melhor diante da Tua presença e da Tua face, Senhor Deus. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 8. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Ou melhor, não é a partir do 8 não, né? A partir do verso 6. Ó, Miqueias fica lá no finalzinho, está quase chegando ali em Mateus. Se você botar um pouquinho de Mateus, você vai chegar lá no profeta Miqueias. O profeta Miqueias nos alerta dessa seguinte forma: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu pecado que cometi? Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige: que pratiques a justiça, ame a fidelidade e andes humildemente com o seu Deus. O que Deus espera de nós é simplicidade. A verdadeira adoração ao Senhor, o verdadeiro serviço ao Senhor, deve ser e deve partir desse preceito, que é o preceito de uma vida simples, de uma vida que descomplica. E tem muito a ver com a nossa contemporaneidade, pois vivemos hoje ao um toque. E com um toque a gente acessa ao mundo por meio da internet, por um toque a gente resolve problemas bancários,
por um simples toque ou em uma fração de segundos, questões que antes eram bastante burocráticas, demoradas e até mesmo custosas, hoje são resolvidas com facilidade. Então, vivemos a nossa contemporaneidade e ela tem como enfoque a simplicidade. É uma simplicidade bastante é, é, diferente na questão material, que aí ela se torna complexa. A complexidade das coisas que lidamos hoje, por exemplo, imagine a tecnologia que tem dentro de um aparelho desse, um aparelho que tem de posse de cada um, das coisas que temos em casa, realmente são bastante complexas, mas tudo serve para que a nossa vida se torne mais simples, mais fácil, mais ágil. Esse é o nosso pensamento contemporâneo. E eu quero trazer essa ideia alerta do profeta Miqueias para nós, o que Deus quer para nós, no nosso efeito adoração, no nosso efeito comportamento, no nosso efeito caminhar com Deus, no nosso efeito se sentir bem diante do Senhor. Simplicidade. O profeta Miqueias, ele começou a viver um momento bastante difícil. Se a gente, hoje, por incrível que pareça, hoje eu estudei isso, só depois de muitos anos, até mesmo passei pelo seminário, mas hoje que eu investiguei isso. Peguei lá na internet uma mapinha ali dos reis de Israel e dos profetas que trabalharam naquela época. Obrigado, mas esse copo aqui não tem nada de simples, né, gente? Até assusta, né? Então, gente, eu peguei hoje o mapinha e comecei a perceber, gente, olha, os profetas começaram ali depois que houve a divisão do período profético, né? Porque Moisés era profeta, eu entendo que Davi era profeta, Salomão, não sei, teria que estudar. Mas depois da divisão do reino começou ali o ministério profético, veio Isaías, né? E Miqueias era contemporâneo de Isaías. Miqueias era contemporâneo de Jonas, se eu não me engano. Miqueias era contemporâneo ali de Oséias. Engraçado que hoje eu descobri que o último rei de Israel, lá, que era o reino do norte, a parte de Samaria, se chamava Oséias. E também tem o profeta Oséias. Eu sou sincero, aprendi isso hoje. Né? Eu não tinha percebido. Eu me lembro que chamava Acabe. Mas, por incrível que pareça, naquele texto lá estava Oséias. Eu fiz a pesquisa, realmente existiu um rei de Samaria, do reino do norte, que se chamou Oséias. Então, gente, o nosso querido Miqueias viveu ali um momento bastante conturbado, que revela bastante da graça de Deus para a nossa vida. Se você for estudar a história de Israel, você vai perceber que pela desobediência, o povo de Samaria, o reino do norte, caiu e foi levado cativo para um reino que era o reino dos assírios, conhecidos pela sua crueldade. Se você quiser fazer uma pesquisa, você vai perceber lá que uma maneira de assassinar, se eu não me engano, que se chama empalamento, era prática dos assírios, ou foi criada pelos assírios, pelo menos eu tive essa impressão. Então, era um povo bastante cruel, muito distante de Deus. E aí a gente começa a perceber a tensão de Jonas, uma das tensões que Jonas teve fugindo de Deus, porque Deus mandou ele aonde? Para Nínive. Nínive era uma das cidades do reino assírio. E ali na tensão do livro de Jonas, você percebe que ele tinha ali um temor gigante,
por causa dessa má fama desse povo. E esse povo tomou Samaria e lá levou mais ou menos 30.000 pessoas para a Síria. Levaram lá os carpinteiros, levaram os pedreiros, os ourives, levaram os artesãos, levaram aquele pessoal capacitado para ir lá trabalhar de forma escrava, opressora, oprimida, longe da sua terra, longe do seu Deus. Naquela época, gente, o povo de Israel acreditava que Deus se manifestava somente na terra de Israel. Essa foi uma contribuição que nós tivemos a partir do exílio. A partir do exílio de Israel, nós compreendemos que Deus não se manifesta somente lá em Israel. Hoje, nós estamos aqui cultuando a Deus a partir dessa renovação de mente que teve o povo de Israel lá naquela situação terrível do exílio. Então, o profeta Miqueias, vendo que Samaria caiu, vendo a opressão, vendo toda a maldade, vendo o povo sendo conduzido como escravo para a Síria, começou a trazer os alertas. O que aconteceu com Samaria, que nós precisamos rever os nossos passos para que não aconteça de novo. O que acontecia com Samaria? Desobediência, idolatria. Vamos parar para pensar? Tudo que o reino do sul também estava fazendo. Tudo que o reino do sul também estava cometendo. Então o profeta Miqueias começou a trazer os alertas. Olhe, voltemos para o Senhor. Quando a gente fala voltemos para o Senhor, a gente não está falando de arrependimento. Olha, mude o seu caminho, não é a mensagem de Cristo para nós? Miqueias também fala de Jesus. Dá uma pesquisada ali, se eu não me engano, no capítulo 4, 5. Ele faz o prenúncio de Cristo. Mas Miqueias começa, olha, o povo do norte foi levado cativo por desobediência, por idolatria. Aqui a gente vai ver ele até comentando. Existia alguns que faziam aquela prática de oferecer o filho mais velho como holocausto ao Senhor. Está aqui no texto. Então, Miqueias começou a trazer essas palavras de alerta, de aviso, para que o povo viesse e tomasse uma postura e não caísse na condenação e sofresse os mesmos males que o povo de Samaria, o povo de Israel estava sofrendo. Então a gente às vezes precisa parar e pensar. Eu preciso investigar o que a Bíblia diz para mim. Eu preciso ter contato com a palavra de Deus constantemente. Mas não fazer uma leitura em cruz, não fazer uma leitura panorâmica. Eu preciso parar e olhar no texto e perguntar para Deus o que esse texto tem para que eu corrija os meus passos hoje. E assim eu vou fugindo daquilo que pode ser uma coisa ruim para mim. É assim que a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Muitas vezes, e a maioria das vezes, com a nossa experiência pessoal nas nossas casas e nos nossos momentos de meditação. Então, meu povo, meus irmãos, o nosso profeta Miqueias estava trazendo ali uma mensagem de alerta e esperança. Era Deus dizendo para o povo do norte: povo, mudem o seu caminho e tenham um destino diferente daqueles que foram desobedientes, daqueles que foram levados escravos, daqueles que vão sofrer o castigo e as duras agruras da escravidão. O alerta do profeta Miqueias é que o povo vive o dilema de estar cada vez mais distante do seu Deus, mesmo com inúmeros ritos de adoração, e isto resultaria em cair nas mãos do povo assírio.
o profeta Miqueias traz esse paralelo. Olha, tem um problema muito sério com vocês, tem um problema muito sério com a gente. Eu vejo que vocês não têm dificuldades em vir aqui ou ir ao templo e fazer lá sacrifícios, mas Deus tem falado ao meu coração que esse sacrifício não tem chegado com cheiro suave ao seu trono de glória. Tem algum problema. E esse problema resulta de uma conduta que não agrada a Deus. Esse problema resulta de falta de obediência, de falta de atenção, resulta de um caminhar com passos errados do caminho de Deus. O profeta diz: para, está tudo errado. Está tudo errado. De que adianta se apresentar ao Senhor com cada vez holocaustos mais caros, com milhares de cardeiros, com rios de azeite e até o próprio filho? Se o coração não está na obra, se o coração não está sendo oferecido no altar, se aquilo que Deus mais quer não está sendo atingido. Nosso Deus não precisa de nada material nosso, Ele é dono de tudo. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós caminhar com simplicidade. O povo acreditava que quanto maior o sacrifício, maior a chance de agradar a Deus. Eles transformaram o relacionamento com Deus em um sistema complexo de barganha, onde rituais e quantidade valiam mais do que o coração. Isso aqui serve de alerta para a gente hoje também. Será que a gente não anda fazendo barganha com Deus? Eu tenho que, às vezes, assumir o meu pecado. Porque a gente ora mais quando tem problema. A gente tem um coração mais, amolecido quando a gente está atravessando a noite. Porque quando está tudo bem, a gente começa a inclinar o nosso coração para outras coisas que agradam muito mais a carne do que agradam a Deus. E a gente começa a barganhar com Deus, fazer votos. A Bíblia diz, olha, cuidado com os votos que a gente faz. Existe o voto de tolo. Ela diz que se a gente votar e não cumprir o voto, Deus fica muito chateado com a gente. Então, vamos falar de simplicidade? A adoração não é sobre o que você dá, mas sobre como você vive. 3 pilares comentados aqui por Miqueias. Justiça. Esse texto sempre falou muito ao meu coração. Mateus 5,20, ele fala assim, ó, eu os advirto. Quem fala isso é Jesus, tá? Jesus também foi profeta. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Deus espera que vivamos com integridade. Isso é para ser vivido, isso é para ser sentido, isso é para ser posto perfeitamente em prática por nós. Quando que eu tenho que ser íntegro? Especialmente quando não tem ninguém vendo. Eu tenho que ser íntegro quando não tem ninguém vendo. Eu fiquei pensando assim, às vezes a gente trata Deus como a gente tratava os nossos pais, né? Não sei vocês, mas quando aí eu ficava em casa lá
com as minhas irmãs, a mãe saía, deixava a gente assim, a mãe vai na padaria, eu ficava lá, eu era o chefe, né? Eu era o velhinho, e tinha as irmãs que eram mais novas, e aí a gente começava a fazer bagunça, e aí a gente começava a fazer o que não podia. Ah, a mãe falava que não podia ver televisão, aí a gente ia lá, ligava a televisão, né? A gente ia lá saltar a geladeira, a mãe não está vendo, né? Às vezes a gente quer tratar Deus dessa forma também, né? Integridade é a gente obedecer quando não tem ninguém vendo. É a gente fazer cumprir a lei, não para que seja visto, mas porque amamos que a lei seja cumprida. Embora, muito embora, Deus está sempre vendo, não tem como a gente fugir de Deus. Para onde quer que nós formos, diz a palavra de Deus, lá o Senhor estará. Não tem como a gente fugir de Deus, nem da presença de Deus. Então é mais um motivo para que a gente busque a integridade. E ela precisa ser praticada muito plenamente na nossa vida. Em Jesus, em Mateus 5,37, um pouquinho mais na frente, ele ainda fala assim, ó, lembra? O sim, sim e o não, não. Olha como é que Cristo vai lá, olha, sabe? Cristo não aliviava, não. O que passar disso vem do maligno. Aí a gente quer, sabe? Por fazer política. Não existe política, meio termo, em a gente agradar ao Senhor, em caminhar feliz de olhos abertos diante do Senhor. Um exemplo, para nós, um exemplo prático, um peso e uma medida. Isso precisa valer para a minha vida também. Um peso e uma medida. A mesma decisão que eu tomar sobre uma questão, ela tem que ser replicada. Mesmo que lá na frente seja a hora de eu decidir e eu vou usar na linguagem mercadológica, tomar prejuízo. Mas se é. Eu não posso decidir a meu favor só porque eu vou tomar prejuízo. Não. Eu preciso ter coerência na busca por equidade na nossa comunidade. Buscar pelo bem-estar, pela segurança, pelas boas condições de trabalho. Não visando segundas ou terceiras intenções, mas porque isso é bom e Deus se agrada. Honestidade no trabalho. Ah, eu vou aproveitar que o patrão não está aqui, então eu vou dar aquela descansada, aquela. A gente chamava de mocegada, né? Não sei se ainda é essa aí. Não. Tem a ver com a integridade. E aí, se a gente é crente, temos aí a pior da situação, ou a melhor, diria eu, né? Porque o patrão vai perceber, embora a gente ache que não. A justiça não é um ato ocasional, mas uma prática contínua que reflete o caráter de Deus nas nossas vidas. Misericórdia, fidelidade, isto vai além de ser simplesmente misericordioso. É ter compaixão e bondade enraizada no coração. A misericórdia se manifesta em como tratamos o próximo, especialmente os mais necessitados. Isso vai se revelar na hora da mão estendida para abençoar com bens materiais, para reerguer o caído e para não dar um empurrão e jogar no chão seu inimigo perseguidor. Nós somos inimigos de Deus e Ele nos estende a mão. Nós somos inimigos de Deus e Ele nos agracia. Nós somos inimigos de Deus e Ele nos colocou na condição de filhos. O nome disso é misericórdia.
também dar a mão para aquele que precisa de informação, de conhecimento. Tudo isso é misericórdia. A gente muitas vezes quer botar um pano preto ali no conhecimento, que a gente, vou botar um pano preto, senão eu vou perder lá, né, um benefício que eu vou ter. E aí está lá a pessoa precisando, mas você não passa para ela o conhecimento. Não passa. Olha, se Deus te deu a oportunidade, meu irmão, compartilha. Deus tem mais para te dar do que o mundo para tomar. Palavra de encorajamento. Nossa fala deve ser espiritual, inspiradora, construtiva e exortadora. Misericórdia também é perdão oferecido. A gente, como cristão, precisamos oferecer perdão, mas também precisamos aprender a nos perdoar. Como é difícil, assim, às vezes eu fico, né, a gente, não sei vocês, mas eu fico naquele momento ali, reflexão, e fico às vezes pensando assim, gente, como que eu pude fazer isso? Como que eu sou tão cabeçudo? Como que eu pude dar aquela mancada? Como, meu Deus, que... Mas chega uma hora que a gente precisa levantar as nossas cabeças e dizer, olha, eu preciso aprender também a me perdoar. Somos seres humanos. Nem tudo que nós fizermos vai dar certo. Nem tudo que a gente empreender vai dar certo. Algumas mancadas ficarão. Algumas canelas roxas ficarão. E a gente precisa aprender a caminhar com tudo isso. E superar. Servir a Deus é amar ativamente aqueles que Ele ama. Humildade. Esse ponto é a base dos outros dois. A justiça e a misericórdia só são possíveis quando reconhecemos quem somos e quem Deus é. Andar a Deus é falar de um relacionamento pessoal diário. É mais do que um rótulo religioso, é mais do que um evento que vamos participar. Por exemplo, um culto. Andar com Deus é muito mais do que isso. Eu tenho comentado aqui, vir à igreja é a ponta do iceberg da sua vida espiritual. Vir à igreja aqui é apenas a ponta desse iceberg. É aquela parte pública que a gente vem aqui e faz uma adoração comunitária e servimos a Deus de uma forma que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos essa união e chamamos essa união de igreja. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então essa igreja continua nas nossas casas, nos nossos trabalhos, quando nós estamos trabalhando, nas escolas e por onde quer que nós passarmos, lá está a igreja. Então a minha adoração, o meu serviço, a minha integridade, ela precisa estar como um estilo de vida. Muito mais do que um rótulo, é muito mais do que um rito. O Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará jamais. Às vezes a gente fica naquela assim, ai meu Deus, eu só sinto vontade de chorar. Essa profecia vai servir muito bem para você. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não há de desprezar. Então não fique triste. Olha lá no Sermão da Montanha. Quem sabe você não está numa daquelas bem-aventuranças. Humildemente significa que a adoração não é sobre a nossa força ou capacidade, mas sobre a nossa total dependência dele. É reconhecer que não podemos servir a Deus sem a sua graça e sem a sua direção. 2 Coríntios 12 diz assim, ó,
A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A primeira frase está entre aspas, porque é Deus falando para Paulo. A minha graça é suficiente para você. Cristo é suficiente para mim e para você. E aí a gente precisa ter o nosso salto de fé quando aquela pessoa que ia ser apedrejada porque estava em pecado não recebeu a sua pena. Cristo disse para essa pessoa e falou assim: nem eu te condeno. Com toda simplicidade, vai, não peques mais. Cristo não foi atrás dela, não. Porque Cristo estava com ela, no coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus está conosco. Aonde nós estivermos, Deus estará conosco. Aonde nós estivermos, seremos ali uma parcela da igreja de Deus. E esse nosso Deus é suficiente para nós. Por maior que seja a nossa fraqueza, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso problema, é suficiente para nós. O problema do povo do norte, sendo alertado pelo profeta Miqueias, é que o povo deixou de ser a referência. Quando eu me converti, a gente tinha uma frase muito legal. Olha, você é a diferença. E eu era jovenzinho, assim, igual muitos aqui de vocês, e sempre alguém vinha ali. Não esquece, você é a diferença. Não esquece, você é a diferença. Eu acho que precisamos estar sempre relembrando isso para nós. Olha, eu sou a diferença, porque diante daquele mundo que está perdido, que jaz no maligno, eu tenho a luz, o perfume, o sal. Eu tenho a Cristo no meu coração e lá há de ter a operação de milagres. Naquela época, pessoas que deveriam ser misericordiosas por terem poder, autoridade e coisas mais, agiam sem misericórdia. Naquela época, pessoas que tinham poder, misericórdia, autoridade pública e espiritual agiam abusando da sua autoridade. A gente começa a ver aqui na continuação que ele vai falando aqui, olha, tem a questão das medidas, certo? Olha, você tem a questão da medida, olha, a pessoa vai lá comprar 1 quilo de arroz, mas tem um pezinho ali que não dá 1 quilo de arroz, ou então tem uma artimanha que você olha e viu que deu 1 quilo de arroz, mas na verdade não foi esse quilo de arroz. E tem outra situação que fala né, você tinha que pegar, a medida era um saco, e você poderia acondicionar melhor o grão ali, que caberia uma porção maior. Antigamente era assim, não é, irmão José? Então, aqueles comerciantes lesavam ali o pobre com as balanças, com a medida desonesta. Continue o texto que você vai ver, Piqués, trazendo toda essa questão, líderes espirituais envolvidos em corrupção, preocupados com outras coisas. Certamente eles pensavam, tá tranquilo, depois a gente prepara lá uma bela oferta de azeite, depois a gente prepara lá um belo carneiro, depois a gente prepara lá um belo bezerro e fazemos o nosso rito. E está tudo certo. Só que não estava tudo certo. Samaria foi para a escravidão, foi para o exílio, por não estar tudo certo, por achar que está agradando a Deus. Então, o nosso convite hoje é: voltemos para o Senhor e passemos a viver na simplicidade do nosso caminhar com Deus. Não é o muito fazer, mas é o fazer com qualidade. Não é fazer uma série de coisas, mas é fazer
aquilo que fizer com toda a qualidade. E a qualidade, o termômetro da qualidade de Deus é fazer com o coração sincero, é fazer com alegria. É só a gente voltar lá para o Salmo 1. O Salmo 1 não diz lá? Porque a hora me dá um branco assim, eu sou bastante ansioso, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos escarnecedores. Por aí, né? Na roda dos escarnecedores. Antes o quê? Tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse aí é um convite a gente refletir nessa poesia, né? Aonde eu preciso ter a satisfação na minha vida. Como eu preciso buscar a satisfação na minha vida. Como é simples. A gente que complica. Então, meus irmãos, que a gente busque essa nossa caminhada com Deus de uma forma profunda, mas sem complicações. Não é por eu aparecer. Não é por eu aparecer. Lembra da passagem de uma senhorinha que estava lá no cantinho? Se eu não me engano, isso é uma passagem bíblica. Tinha uma senhorinha no cantinho e tinha. Vamos falar da oferta da senhora. Né? A senhora chegou e colocou ali, né, o que podia, o que tinha. E as outras pessoas contribuíram lá da maneira que quiseram. E Jesus fez lá uma nota. Olha, aquela senhorinha lá deu mais do que todo mundo. Aí alguém comentou assim, mas ela jogou lá, né, 2 moedinhas. Deu para escutar como caiu lá, o POC. Mas Jesus falou assim, mas ela fez de todo o seu coração. O que Deus quer que a gente faça de todo o nosso coração. Deus quer que a gente se dedique a Ele de todo o nosso coração. Não precisa ser o dia inteiro, mas precisa ser um pouquinho por dia. Não precisamos conhecer a Bíblia, né, de forma profunda, gravar uma centena de versículos e ser ali um mestre. Se você quiser, excelente coisa você deseja. Faça isso. Mas Deus quer que você saiba o essencial para a sua vida. E isso fique gravado no seu coração. Os princípios, Ele quer que você grave no seu coração. E Ele te deu aqui poucos princípios, né? Olha, seja justo. Seja misericordioso. E ande simplesmente todos os dias com o seu Deus. Com certeza você vai achar alguns outros na Bíblia também, mas também com toda a simplicidade. Ame seu próximo como a você mesmo. Ame seu Deus sobre todas as coisas. E a gente percebe que o mais é a gente que complica. O mais é a gente que complica. Que Deus assim se sirva em abençoar o nosso coração e corrigir cada vez a nossa caminhada com Deus. E aí eu quero aproveitar aqui uma parte prática desse sermão. A gente às vezes acha que tudo é muito difícil, né? Mas na verdade não é. É a gente que complica. Eu acho que isso é até uma frase de uma música, né? Mas é a gente que complica. O apóstolo Paulo até comenta, foi cantado aqui, olha, eu não tenho nada minha vida por preciosa. Né? Essa aí é uma ideia que a gente pode ter na nossa vida. Por quê? Qual é o nosso foco? A nossa simplicidade. Na nossa simplicidade, todos os meus atos precisam convergir para que você adore a Deus. Todos os meus atos precisam convergir para que você ame cada vez mais a Deus. Todos os meus atos precisam convergir para que o coração daquela pessoa que não conhece a Deus precisa ser alcançado. Aí eu começo a deixar para lá
a minha vontade, começo a deixar para lá o meu entender, começo a deixar para lá algumas coisas, porque o objetivo é o seu coração. O apóstolo Paulo fala isso. Ele até comenta: olha, se comer carne te escandaliza, não coma. Né? Jesus até fala: olha, é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho ou sem um membro do que ficar aqui cheio de orgulho. Então, em nada tem a nossa vida como preciosa, e o nosso Senhor Jesus nos convida lá na oração do Pai Nosso a falar sobre o quê? Sobre o perdão. Perdoar é o maior tesouro que a gente tem. Então, ontem a gente estava aqui fazendo a nosso PG, e nós fizemos aqui uma lição sobre mordomia. E nessa lição, mordomia fala de algumas coisas bastante pessoais, né? E uma pessoa ficou muito triste com as minhas falas e não tive a intenção. Mas eu preciso aqui apresentar diante da igreja o meu perdão. Eu peço perdão a essa pessoa e quero estender, porque pode ser que mais alguém tenha ficado chateado também com a minha fala. Olha, me perdoe, mas não foi com nenhuma intenção. E eu acho que isso aí para mim é bastante confortador. E volto a dizer, como eu sou ser humano, provavelmente eu vou deixar alguns de vocês, porventura, chateados. Não se sintam incomodados em vir a mim e dizer assim: olha, você falou isso e eu não gostei. A gente vai conversar, eu vou te pedir perdão e a gente vai se acertar. O que não pode é a gente ficar, né? Como fala a palavra de Deus, né? Se pondo o sol com o coração amargurado, chateado. Não precisamos ter isso entre nós. Porque a palavra de Deus nos ensina essa simplicidade. Né? Se errei, desculpa. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema em pedir perdão, em recomeçar de novo, e rever os meus atos. Nenhum. Eu acho que isso aí é uma dádiva que Deus coloca na nossa vida. Então, fica esse exercício. É simples. Né? Não fica sofrendo com a dificuldade. Né? Não fica sofrendo com algumas falas. Não fica chateado. Não. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. E aí Deus opera maravilha e nos faz crescer na graça e no conhecimento. Então, volta aqui a pedir perdão a essa pessoa que ficou chateada. Por que eu estou pedindo em público? Isso aí é uma questão de aspectos da liderança. Todo elogio precisa ser feito em público. Toda repreensão precisa ser feita em particular. Mas, se você ofendeu alguém em público, o local de pedir perdão não pode ser em particular, precisa ser também em público. Por isso que eu estou aqui, tá? Para que todos saibam que eu posso ter cometido um deslize e peço perdão a essa pessoa e indiretamente a vocês e aos demais irmãos, se porventura também ficaram chateados. Mas, volto a afirmar, não tive nenhuma intenção. Mas às vezes acontece, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé? Temos um vídeo ali de missões, será que a gente consegue passar, Camila? Essa semana a gente teve o aniversário da Ruana, né? Hein, Ruana? Já está pronta ali? É. Então, enquanto o setor técnico está tentando ajeitar ali,
Essa semana que teve aniversário da nossa querida irmã Roana. Mais alguém fez aniversário? Aniversário de batismo? Você, Karine? Karine? Tu fez? O Luiz faz amanhã, né? Não, amanhã fica para semana que vem, né? Para semana que vem? Não, vem também, Luiz, vem. Você já comeu bolo? Você já comeu bolo lá na sua casa hoje, então a festa foi hoje, vem. Mais alguém fez aniversário? Aniversário de batismo? Aniversário de casamento? Não? Então vamos aproveitar aqui, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, por toda misericórdia, toda graça, todo amor, Senhor. Por tudo que Tu és, Senhor, diante de nós. E aqui, ó Deus, nós temos 2 jovens que colheram mais uma rosa, Senhor, no jardim, Senhor, de Deus. Receberam de Ti, Senhor Deus, a graça, o presente, Senhor Deus, de terem completado mais um ciclo de vida, Senhor. E por isso nós estamos aqui, ó Senhor Deus, apresentando eles, ó Senhor, em agradecimento, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa bênção acrescentada, Senhor Deus, em suas vidas. E pedimos, ó Senhor, que o Senhor os encha, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, até os fazer transbordar, ó Senhor. Para que eles possam continuar caminhando, Senhor Deus, sempre na Tua presença, Senhor, e sendo, ó Pai, esses grandes servos de Deus, ó Senhor. Mas também, ó Deus, pedimos pelas suas vidas, ó Senhor, pela saúde deles, ó Senhor, pelas suas vidas profissionais, ó Pai, e tudo mais, ó Senhor, que Deus, que envolva eles, ó Pai, especialmente pelos seus sonhos, ó Senhor. Pai, toma em Tuas mãos, ó Deus, esses jovens, ó Senhor, esses jovens aqui, Senhor Deus. Dá a eles, ó Pai, saúde, prosperidade e tudo mais, ó Senhor Deus, desenvolvimento intelectual, assim, tudo, Deus, tudo que eles vierem empreender, Deus, que seja sucesso, ó Senhor. Mas especialmente visite, Deus, os seus corações, ó Pai. E ali, naquele coração, Deus, tem um sonho que o Senhor, ó Pai, possa conceder esse sonho, Pai, para as suas vidas, ó Pai. Toma em Tuas mãos, ó Deus, todas as suas famílias, seus entes queridos, ó Pai, e que esse momento agradável, Senhor Deus, que a Roana já viveu, o Luiz, ó Senhor, amanhã estará celebrando, que não seja, Deus, apenas uma data, Deus, que seja um momento especial, onde eles possam, Deus, cada vez mais perceber a Tua beleza, Senhor Deus. Perceber, ó Deus, que Teu poder, ó Senhor Deus, é o resolutor de todos os nossos problemas, ó Pai. E compreender, ó Senhor, a dimensão da Tua eternidade, Senhor Deus. E a Tua doce presença, Senhor Deus, constante em seus corações. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o parabéns? Não, peraí, vocês estão indo para onde? Volta. Não volta. Vamos cantar o parabéns? Parabéns para você, nossa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no eterno porvir. Tua vida esteja um constante sorrir. Uhul! Você vai passar qual aí? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria, meu querido pastor, você, meu irmão, promotor de missões, mais uma vez, vamos fazer mais uma campanha de mobilização missionária, Missões Nacionais 2025, Minha Pátria para Cristo. Que alegria poder, nesse tempo, poder compartilhar com você um pouquinho sobre aquilo que tem movido os nossos corações. A grande verdade está alcançada. Desde os nossos primeiros passos, os nossos pioneiros em solo brasileiro, um sonho, meus irmãos, tem ecoado com muita força em nossos corações.
conquistar a nossa pátria para Cristo. E ao longo de toda a nossa história, nós temos visto grandes avanços na evangelização no Brasil. Quando nós olhamos para tudo que nós já vivemos, alegramos-nos ao perceber que a presença batista já alcança todos os estados da nossa federação. No entanto, nem todos os brasileiros ouviram deste tão grande amor. Ainda há uma extensa obra, um extenso caminho pela frente. A missão continua e ela é urgente, porque o Brasil ainda não foi alcançado. Uma pergunta que tem inquietado o nosso coração, sabe qual é? Se nós continuarmos no ritmo que nós estamos, quanto tempo nós levaremos para com convicção a gente afirmar: o Brasil foi completamente alcançado pelo Evangelho? O apelo feito por Bracher em 1952 ainda continua. Há muitíssima terra para possuir. E aí eu preciso lhe dizer: o Brasil não está alcançado. E é por isso que neste ano, em 2025, a nossa convocação, a nossa chamada ao povo batista brasileiro é mais uma vez orarmos a nossa oração pela pátria e clamarmos ao Senhor: minha pátria para Cristo. Sabemos que para que este sonho se torne uma realidade, em nossa geração, nós temos muito trabalho a fazer. Nós precisamos investir muito tempo em oração, oração com fervor e agir com muita intencionalidade, com direção estratégica. E nesta campanha e nos próximos anos, como batistas brasileiros, como missões nacionais, como missionários da sua igreja, nós queremos seguir 4 eixos estratégicos. Estes eixos vão direcionar todas as nossas ações, todo o nosso planejamento, e cada um desses eixos tem por base, por fundamento, a grande comissão dada a cada um de nós por Jesus em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Quero nesta palavra compartilhar com você estes 4 pilares que vão nos conduzir, estes eixos que vão nos orientar à mobilização e à conquista da nossa grande nação. Primeiro deles, nós precisamos ocupar os grandes vazios. Ainda há muito espaços geográficos sem a presença, sem o preenchimento com o Evangelho da graça de Deus. Igrejas precisam ser plantadas, regiões inteiras carecem de igrejas vivas e atuantes. Precisamos urgente, mais do que identificar, pois já identificamos esses grandes vazios, mas precisamos plantar igrejas, avançar na plantação, na disseminação do Evangelho. Nós já fizemos um mapeamento das regiões com a menor presença batista no Brasil. Em todas as regiões nós temos espaços vazios que nós precisamos ocupar com igrejas saudáveis, plantando igrejas e revitalizando igrejas que já se encontram em algumas dessas regiões. Por isso que o nosso segundo grande eixo é fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. Primeiro grande eixo, ocupar os espaços vazios. Segundo, fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas, porque não basta apenas plantar novas igrejas. Nós precisamos, como batistas brasileiros, cuidar daquelas que ao longo do tempo perderam a sua vitalidade, perderam a força missionária. Muitos templos, muitas comunidades, igrejas inteiras que um dia foram faróis em suas comunidades, hoje enfrentam dificuldades e estagnação. E muitas delas declinam. Há um chamado urgente para a revitalização de igrejas,
um chamado urgente para revitalização e desenvolvimento de liderança. Líderes que carecem de um novo ânimo, uma nova direção ministerial. E este é um ponto importante que trabalharemos muito neste e nos próximos anos. E o terceiro eixo, transformação de realidades. Uma igreja viva é aquela que impacta a sua comunidade com os valores do reino de Deus. A missão de Cristo continua e Ele nos chama a ultrapassar os limites do templo e chegar às ruas, às casas, às escolas, aos hospitais. Nós precisamos mais e mais capacitar a igreja de Jesus, as igrejas locais, para exercer a influência com os valores do reino de Deus, levando a transformação aonde quer que estejam. O Evangelho, meus irmãos, tem o poder para mudar a história de famílias e de cidades. Primeiro grande eixo, ocupar os espaços vazios. Segundo grande eixo, nós temos o fortalecimento, o replantio, a revitalização de igrejas. Terceiro grande eixo, a transformação da nossa sociedade com o poder do Evangelho. E o quarto pilar, o quarto eixo que vai nos direcionar neste e nos próximos anos, alcançar os não alcançados. O Brasil, meus irmãos, ele é vasto, ele é diverso e em meio à sua riqueza cultural e geográfica, ainda existem povos, comunidades, segmentos inteiros que jamais ouviram falar de Jesus. Muitos vivem em regiões remotas, com barreiras e dificuldade ao acesso à mensagem do Evangelho. Mas nós não podemos ignorá-los. Como batistas brasileiros, a nossa missão é alcançar os menos evangelizados, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Cristo, mesmo dentro da nossa própria nação. Os desafios são imensos, mas nós não podemos nos calar nem parar. Se quisermos ver a nossa pátria transformada pelo poder do Evangelho, nós precisamos acelerar o cumprimento da missão. Ou veremos o Brasil alcançado, ou entregaremos as nossas vidas tentando mais e mais alcançá-lo na nossa geração. Por isso, mais do que nunca, eu quero convidar você, meu querido pastor, você, promotor de missões, você, meu irmão, para que nós possamos clamar pela transformação do Brasil, clamarmos por uma grande mobilização, pela unidade, por ações, para que nós possamos alcançar a nossa pátria para Cristo. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua igreja, louvamos a Deus pela associação a qual a sua igreja faz parte, a convenção estadual, que de maneira extraordinária tem se empenhado com fé e dedicação para que, como batistas brasileiros, vejamos em nossa geração o sonho realizado. Que sonho é esse? Todos os brasileiros rendidos aos pés de Jesus. Podemos contar com você? Podemos contar com a sua igreja? Podemos contar com a sua mobilização? Afinal, o Brasil ainda não está alcançado. Ainda há muita terra para alcançar. Minha pátria para Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja e que seja um tempo de grande clamor pela transformação da nossa pátria. Meus irmãos, estamos aqui numa campanha. Lá para a primeira semana de outubro, nós estaremos encerrando, vai ser bem breve. E o objetivo é arrecadar alguns fundos para que os nossos missionários, de fato, estejam lá trabalhando. Nós também somos desafiados a exercer ali o nosso ministério missionário. Somos também missionários, também por onde nós andamos. Então, não é só um contribuir, mas também um se imbuir na responsabilidade. Na primeira quarta-feira de outubro, virá aqui um missionário lá do Maranhão e
falará com a gente sobre plantação de igrejas. Nós somos uma igreja em plantação. Nós somos uma igreja onde a denominação está contribuindo, está investindo. Nós somos uma igreja em revitalização, ou seja, nós estamos vivendo esse processo de tudo que está sendo trabalhado ali. Então, a primeira semana de outubro, primeira quarta-feira de outubro, fica o convite para você. E para a liderança, uma convocação, que nem falou a nossa irmã Diaconisa Vanessa, convoca. A liderança tem que vir. Agora a igreja está convidada e faria muito gosto que viesse ouvir aqui o que esse homem tem a nos orientar, para que a gente possa aprender com ele. Lembra do Reino do Sul? O Reino do Norte caiu e o Reino do Sul teve a chance de 260 anos não ser escravo. Por 260 anos. A gente aprende com o erro dos outros, certo? Então vamos aprender o que ele tem a nos ensinar, para que a gente possa aplicar e melhorar aqui a nossa caminhada. Perdoe aqui o nosso avançado tempo. Então, peço que fiquemos de pé. Pai de amor, nós te entregamos, a Senhor, todo esse trabalho em tuas mãos, a Senhor. Te agradecemos, a Senhor, por cada vida aqui presente, a Senhor. Te louvamos, ó Pai, por todos aqueles que vieram aqui, Senhor, também, e apresentaram aqui o seu trabalho para que o seu nome fosse adorado, Senhor. Ao sairmos aqui desse local de adoração, que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, aos nossos lares. Que o Senhor Deus nos dê uma semana na Tua presença, Senhor Deus. Mas que também o Senhor nos faça caminhar cada vez mais na Tua presença, Senhor Deus. Nos puxa, Senhor Deus, pelos braços, ó Senhor, se for preciso. Mas não nos deixa, Senhor Deus, ficar distante de Ti, Senhor, em nenhum instante. E que, Senhor Deus, acampe os Seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares, Senhor Deus, e nos faz, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor, no nosso viver, exemplos, Senhor, faróis, aonde quer que nós estejamos, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as consolações maravilhosas do Espírito Santo vindo da parte de Deus sejam sobre cada um de nós, especialmente sobre todo aquele ser humano que professa o nome de Cristo em espírito e em verdade. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.